Olá, aqui é Bruno Rossi Marinho e hoje gostaria de falar para você, produtor rural, como extrair o máximo de resultado da sua propriedade, da sua fazenda, ter o máximo de retorno, o máximo de lucratividade, dinheiro no bolso com a propriedade que você tem. Para isso eu vou falar nesse vídeo numa sequência em que primeiro eu vou mencionar os 5 itens macro que uma propriedade deve controlar e o que fazer em cada um deles de forma que o conjunto você tenha mais resultado, mais retorno. Depois eu vou falar algumas recomendações gerais que vão ajudar também nesse conjunto aí de obter o melhor resultado com a propriedade atual que você tem. E por fim, eu vou falar sobre a mentalidade empreendedora. Né? Uma propriedade rural deve ser encarada como uma empresa. Né? Uma empresa tem que ter profissionalismo. E para isso, precisa ter uma mentalidade empreendedora, que eu vou falar também ao final. Bom, então vamos lá. Falando sobre os 5 itens macro que uma propriedade rural deve controlar, deve estar atenta, né? Uma empresa que é uma propriedade rural, são eles. Eu vou falar, esses 5 itens são a receita, a despesa, o ativo, o passivo e o fluxo de caixa. Tá? Então, a receita de despesa é o primeiro bloco aí, que está ligado ao resultado operacional, né? O seu lucro aí que operacional aí de curto prazo. Dentro dele falando então da receita propriamente. O que você pode fazer no item macro receita para ter mais resultado, né? Para isso é importante você saber, ter bem claro qual é o seu posicionamento de mercado. Na minha propriedade eu produzo café e grãos, né? E no caso, falar mais no caso do café é um exemplo mais fácil aí de mencionar. Eu tenho um posicionamento de produção de café convencional, café commodity. Mas tem aqueles produtores que têm posicionamento de produção de cafés especiais, de mais alta qualidade. Então tem que ter bem claro isso, né, se você vai estar lá trabalhando para ter um valor agregado, um preço mais alto, ou no convencional. Né? Porque no convencional é importantíssimo para você ter resultado, é importantíssimo você ter claro que você precisa ter produtividade. Tá? Quem trabalha com commodity, produtos convencionais, precisa ter claro que tem que ter alta produtividade. Isso é fundamental. Ok? Depois vamos falar assim, o produtor rural também tem que estar atento ao mercado, a tendência de mercado, né, os preços. E para isso eu sugiro ele ter fontes aí confiáveis, fontes confiáveis de informação, não fontes. Às vezes vale a pena pagar tem canais aí que eu recomendo que dão uma informação mais confiável, mais isenta, né? Canais gratuitos aí, informação gratuita muitas vezes corre o risco dela ser tendenciosa. Então o produtor rural estando atento, bem informado, ele tem mais chance de acertar. Eu diria assim que não pode ficar muito neurado, né? Você não vai conseguir acertar sempre ali o pico de preços, né? O importante é acertar mais do que errar, né? E depois trabalhar dentro de casa, né? E dessa forma, você estudando o mercado, tendo uma análise de mercado, conhecendo ali, né, tendo uma informação de qualidade, você tem chance de acertar mais do que errar, e isso já é satisfatório. Ok? Tem ferramentas, né, muitos produtores já sabem disso, ferramentas de travas, né? Fazer ali uma trava é importante, ali, recomendo ali por volta pelo menos 30% de trava, vai te dar uma garantia. No caso da soja, depois ao longo da produção, você vendo que consegue produzir a sua quantidade ali para não ter risco, você pode até travar um pouco mais. Então é importante, faça isso e use análise de mercado, use informação de qualidade para conseguir isso. Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês um estudo que eu fiz no caso do café, tá? Que eu sou produtor de café. Eu fiz um estudo assim dos últimos 40 anos. Eu peguei o preço do café em dólar, o preço médio mês a mês dos últimos 40 anos.
o meu objetivo com esse estudo era saber qual o período que historicamente tinha o melhor preço do café. Então, dessa forma, eu fui lá e comparei esses preços e peguei lá de cada ano qual é o primeiro, segundo, terceiro e quarto meses de melhores preços, né, do valor em dólar, que aí a gente não tem o efeito da inflação. Acho que tá para não ter essa variável, que no Brasil aqui é importante. E fazendo isso, nos últimos 40 anos, eu constatei que os melhores meses que tiveram mais recorrência de preços mais altos foram os meses para o café, foram os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março. Então, aquele produtor que tem caixa, e eu vou falar um pouquinho disso aí também, mais para frente, ele conseguindo segurar, ele tem a chance de ter um preço, de conseguir acertar mais na venda. Isso não é regra todos os anos, varia, mas historicamente a maior parte se concentra nesses meses. Tá? Bom, isso em termos de receita. Ok? Agora vamos falar para o outro macro item muito importante, o seu custo. Né? Em primeiro lugar, o produtor rural ele tem que ter ciência que custo é igual unha, tem que estar sempre cortando. Esse é um jargão que a gente fala nas empresas. Tem que estar sempre cortando, senão volta a crescer. Tá? Tem que ter a mentalidade empreendedora. Vou falar um pouquinho mais melhor isso no final, mas já adiantando. Para cada coisa que o produtor rural for fazer na sua propriedade, ele tem que ter o botão do ROI ligado. O que é o ROI? É o retorno sobre o investimento. Isso a gente pode fazer para grandes investimentos, médios investimentos, compra de maquinário, modernização ali da área de beneficiamento, mas a gente pode fazer para pequenas atividades também. Ele vai mandar um funcionário fazer uma atividade, ele tem que ter ciência. Essa atividade, ela vale, ela se paga, ela vai me dar um retorno maior do que o custo dessa atividade? Então, botão do ROI, botão do retorno sobre investimento ligado. É muito importante para o produtor rural. O que mais que ele pode fazer no seu custo? Compra de fertilizantes e herbicidas. Isso vai estar muito ligado ao fluxo de caixa que eu vou falar. Por isso é importante ter caixa. Historicamente, ali, meados ali de junho, julho, são, como a procura é mais baixa, diria até ali maio, junho, julho, no máximo ali agosto, como a procura é mais baixa, historicamente os preços de fertilizantes e herbicidas defensivos agrícolas são mais baixos. Então, tendo caixa, priorizar, já ficar atento, fazer a sua análise ali da terra ali, já antes, para saber o que tem que ser aplicado em termos de adubação, fertilizantes, e ter junto ali com o seu agrônomo um planejamento para, se possível, comprar o máximo que você poderia comprar nessa data. Você estaria tendo um diferencial. Ficar atento a grandes investimentos, sempre perguntar ali, preciso mesmo, vale a pena? E se precisar, eu vou falar isso melhor na parte do ativo, ter esse investimento otimizado. Bom, eu queria agora compartilhar, relativa ao custo, uma coisa que eu fiz e que eu gostei, que eu achei interessante, que deu resultado, e eu gostaria de compartilhar para você, produtor, que talvez esteja fazendo um investimento aí na sua propriedade, na sua área de beneficiamento. Eu, na minha atividade de cafeeira, eu optei por comprar um novo secador de café. Mas na instalação tinha que fazer a parte civil, a parte elétrica, etc. A parte civil tinha um peso considerável, um valor considerável. E eu acho, e uma forma que eu fiz, que eu aprendi isso na gestão empresarial e que eu apliquei ali para a propriedade, eu fiz um levantamento junto ao técnico da obra de todos os materiais da obra civil que seriam necessários, os materiais e as quantidades. E fiz orçamento ali em 4 locais. Se puder fazer tem mais, melhor. E fiz orçamento por item, de forma que eu pude ter não só o local mais barato, mas o local e o item mais barato. Então eu consegui não só conjugar qual que era o local mais barato, mas local e item, de forma que eu tinha um modelo que seria a mistura de todas as lojas ali com os itens.
Então eu consegui uma redução ainda melhor. E em cima disso, se você tem a preferência para um local, para uma loja ali, você tem poder de negociação. Você fala assim, ó, esse item eu obtive mais barato na loja 3. Então você consegue fazer esse preço aqui. E aí você pode comprar tudo do mesmo lugar, se você tiver interesse, de forma se ele chegar naquele preço da loja 3, aí no exemplo. Além disso, depois no final você pode pegar e pedir assim, ó, e à vista, teria mais desconto ou prazo, dependendo do seu caixa. Eu optei, no caso dessa obra, eu fiz uma divisão. Em alguns itens eu optei por prazo, e em alguns outros itens eu optei à vista, de forma que eu tivesse também, não comprometesse muito o meu caixa, aquilo que fosse mais interessante. Então isso foi uma coisa que me deu uma redução ali de mais ou menos 15%, e 15% aí é considerável, né? Por uma simples atividade, simples de fazer, só, né, ter um tempo ali, planejar, fazer com antecedência, que se obtém resultado. Então só gostaria de compartilhar uma boa prática aí que eu tive sucesso, e fiquei satisfeito com o custo, com a redução de custo que eu obtive. Tá? Bom, e por fim, no item de custo, eu gostaria de te falar o seguinte, que está ligado à questão do retorno sobre o investimento, o botão do ROI, que eu tenho falado, mas se o gasto, eu gostaria de deixar claro, assim, é importante, custa igual a unha, mas se o gasto ele vai gerar uma receita maior, faça. Tá? Você tem claro isso, né? A gente tem uma adubação mais eficiente, faça, ela vai dar um retorno. Então esteja atento, faça o cálculo com apoio junto do seu agrônomo, mas se o benefício é maior do que o gasto, faça, não hesite, ok? Passando agora para o item do fluxo de caixa, né? O produtor rural que tem um caixa saudável, ele está na frente, porque o caixa saudável, ele te permite ter desconto à vista, e isso no campo ele é gritante, assim, né? Eu falei do exemplo aí da obra civil, mas você consegue ali 10% de desconto fácil em muitas coisas aí que você compra por pagar à vista, né? Você consegue, eu falei também do estudo dos preços aí dos últimos 40 anos do café, isso serve também para a soja. Se você tem caixa, você consegue segurar a época certa, segurar lá os meses de melhor preço de mercado. Então caixa é fundamental você ter ele saudável, deve ser uma busca incessante para ter um caixa saudável. Isso vai te beneficiar muito em termos de custo e receita. Tá? Agora, ao mesmo tempo, ficar atento ao seu endividamento, ok? Ficar atento ao endividamento, porque ele pode justamente comprometer seu caixa. Você vai ter que pegar empréstimos ali porque você não tem o dinheiro disponível. Então tem que fazer esse balanço, mas a busca incessante por um caixa é fundamental para você ter um melhor resultado, aí, né? Um melhor retorno financeiro. Bom, agora vamos falar assim do balanço patrimonial da fazenda, que seriam os seus ativos e passivos, né? O que seriam os ativos? Os ativos são os bens de capital, são as suas instalações, suas benfeitorias, seus maquinários. E o que você pode fazer e estar atento para melhorar o seu ativo? Bom, em primeiro lugar, cuidar deles, né? Tem que ter ali um plano aí de manutenção dos maquinários, né? De ficar atento, né? Para que você tenha um aumento da vida útil, seja das suas benfeitorias, seja dos seus maquinários. Isso joga ali no longo prazo, né? Porque você pode até explorar muito o seu ativo ali no curto prazo, mas ali, se você não cuidar dele no médio e longo prazo, você vai ter que investir mais. Então, cuidar bem do seu ativo para que ele tenha o máximo de vida útil possível. Outra coisa importante, tenha o seu ativo otimizado. Não faça muito além da sua produção, né? Porque você pode estar investindo um capital desnecessário. Bom, dando exemplo, né, do café, se você tem uma produção ali de 2.000 sacas, tem uma área de beneficiamento ali para 2 até 4.000 sacas de café de processamento.
ou, né, algo entre 2 e 4 mil sacas de beneficiamento. Também não pode ficar muito no limite, mas você tem a opção de terceirizar se necessário. Mas não faça demais, porque você vai estar deixando um ativo ali, um maquinário ali parado, né, depreciando. Deixe espaço, né, já projete para uma expansão futura, mas faça ali, instale para uma capacidade otimizada. Isso é importante, né, para você não gastar muito, não ter além do que necessário, deixar o equipamento parado e depreciando. Então é muito importante isso. Outra coisa, muito importante também, às vezes em tempos de juros baixos, né, como agora, o produtor rural se empolga ali e começa a comprar maquinário em excesso, implementos em excesso, e muitas vezes também não usa. Isso você pode achar que está fazendo um bom negócio, comprei barato, juro barato, mas assim, você vai ter manutenção com isso. Tem que estar sempre otimizado, né? Eu gosto assim, tem que estar com o ativo ser otimizado, se possível ali. Às vezes você pode até pegar uma prestação de serviço, né, um aluguel de maquinário, mas tem otimizado. Não acho que por juros baratos você está fazendo um bom negócio em comprar muita coisa não, tá bom? Bom, em resumo, para a parte de ativos, né, ativo, bens de capital, é isso. Nos passivos, a mensagem que eu gostaria de passar para você é que existe dívida boa e dívida ruim, tá? Dívida boa é aquela que vai te dar um retorno maior do que aquele endividamento que você está fazendo. E a dívida ruim simplesmente não vai te dar. Então, esse exemplo que estou te falando, de maquinários em excesso, equipamentos de processamento, de benfeitorias em excesso, são dívidas ruins, que elas não vão te dar um retorno maior do que o esperado. Então, tenha atento, controle aí do seu endividamento também para não alavancar em bancos demais. Isso também é importante, porque pode ser que você não tenha problemas na sua produção e depois não consiga honrar esses compromissos. Então é importante não alavancar demais. Ok? Bom, é isso que eu tinha, a grosso modo, são que pode ser falado. A gente pode entrar mais em detalhe disso no futuro, mas basicamente são algumas recomendações de melhoria em cada desses itens que no conjunto vai te dar mais resultado. Ok? Agora falando um pouquinho mais de recomendações gerais. O que eu recomendo para o produtor rural? Para que ele tenha uma gestão eficaz, é preciso ter, em primeiro lugar, um planejamento estratégico. Pensar, produtor rural, você quer estar onde daqui a 5 anos? Né? Qual a sua produção, qual a sua receita, qual a divisão ali dos seus indicadores, né? Faça isso por um horizonte de 5 anos e depois desdobre ali numa escala como é que você pode escalonar seu crescimento ali durante 5 anos e tenha para o próximo ano, nesse ano, quais as suas metas daquele ano. Tenha isso mais bem aprofundado, mais bem detalhado, muito claro quais são as metas, né? E atrele isso a indicadores, é fundamental, né? A gente gerencia através de indicadores, né? É importante ter indicadores ali de receita, produtividade, custo por hectare, custo por saca, são todos indicadores ali macro muito importantes, tem que estar muito de fundamental importância o produtor rural medir, né? Ele vai tem que ter, produtor rural, você tem que ter isso na sua mente. Quem não mede, não gerencia, não controla. Então tem que apontar ali horas trabalhadas, consumo de óleo diesel, por área, é fundamental por área, por talhão, você vai ter uma informação mais rica, tá? Tem isso em mente. Na questão das metas, eu sugiro, isso é uma prática nas empresas, nas indústrias onde eu trabalhei, ter um acompanhamento, pelo menos mensal, desses indicadores, das metas. Sentar com o seu corpo ali, gerenciar o seu batalhão ali de primeiro nível, eu gosto de falar assim, com os resultados mensais, né, mensais e no fechamento do ano, anual, também compartilhar com eles o planejamento estratégico, mas pelo menos uma reunião mensal, bem oficial, com esses indicadores. E uma outra coisa, uma outra viés também muito importante, que pode estar linkado aí e ser discutido nessa reunião,
uma meritocracia, né? Na medida do possível, para a sua propriedade, linkar um bônus, né, um extra aí para os funcionários no caso de atingimento de metas. E é importante nessas metas, nessa atrelação, que não seja só metas de receita ou custo, mas a combinação dos dois, a lucratividade. Porque aí o funcionário vai trabalhar ali tanto para produtividade, mas também para reduzir custo, né? Porque se você colocar ali atrelar ali uma bonificação só em cima da produtividade, ele vai querer fazer o máximo a qualquer custo. Então tem que ser inteligente essa meritocracia. Ok? Bom, outro item que eu gostaria de fazer como recomendação geral para você tenha uma rentabilidade por atividade, né? No caso de fazenda aí, que são multifuncionais, no caso a minha só de café, grãos e até gado de corte. É importante ter a sua rentabilidade por cada atividade, né? De forma que você tenha qual ali que está sendo mais rentável. Né? No meu caso, café, grãos e o gado. Eu tenho essa informação e sei ali qual que está indo melhor. E é importante ter isso também, é importante ter, porque nas propriedades às vezes a gente tem aquele custo fixo, que às vezes a gente não considera, né? Seria as benfeitorias, as manutenções que são feitas em maquinários gerais, nas casas de caseiro, né? Na estrada, cercas, porteiras, coisas que a gente às vezes assim, não, isso eu não vou considerar. Não, considere isso e tente alocar isso num rateio da melhor forma possível, tá? Se possível aí por apontamento proporcional à quantidade de horas trabalhadas em cada atividade ou algum outro critério que seja mais condizente à sua propriedade. Mas faça aí também para esse gasto não ficar escondido, tá bom? Uma outra coisa que eu gostaria de falar para você, um item que é muito usado aí nas empresas, é ter o botão de benchmark ligado. O que é benchmark? Benchmark é a gente ir no mercado, aonde se faz melhor e tentar modelar isso, copiar e modelar isso para a sua propriedade. Então, dando um exemplo, né? Se eu estou trabalhando com café convencional, eu vou ir na fazenda que tem a melhor produtividade. Eu quero saber o que aquele produtor rural ali, aquele cafeicultor está fazendo para ter o máximo de produtividade. Eu vou estar atento a isso. Vou ver o que ele faz, outros também fazem, e ver aquilo que aplica na minha propriedade e vou tentar modelar, né? Tem que ter essa busca aí sempre por fazer melhor, né? Algum outro item de custo, quem tem o melhor custo por hectare de soja, de café, o que ele está fazendo, o que ele está fazendo de interessante, quais são as boas práticas, vou copiar, modelar, para adaptar ali para a minha propriedade. Tem que estar com isso sempre ligado, ok? Tem que haver uma busca incessante por melhoria de processo e automação. Redução de mão de obra aí é algo essencial, né? Mas sempre olhando o retorno. Essa melhoria de processo, essa automação, ela vai me dar um retorno maior? Então vamos procurar fazer. Tem que estar isso buscando, seja em grandes investimentos, pequenos investimentos, ou até em atividades, tá? Automatizar, melhorar processos, isso tem que ser uma busca incessante. Bom, o que mais? Algumas ferramentas, que eu gostaria de falar para vocês, algumas ferramentas gerenciais que podem ser aplicadas para o agro, né? Muito difundida em indústrias, principalmente, que eu acredito que tem uma aplicação muito boa no agronegócio. A primeira delas, né? Mas antes dessas ferramentas é importante, se o produtor rural ele não tem um controle dos seus dados apurado, ele não consegue fazer isso, né? Ele precisa ter isso muito claro ali. Isso tem que ser uma busca incessante aí do produtor rural, ter anotações, ter dados. Quem não mede não gerencia, né? Quem não mede não controla, ok? Então, uma vez que ele tem essa base de dados aí, ele pode usar de algumas ferramentas. A primeira delas
é o famoso Pareto, tá? Eu uso isso muito na minha propriedade em termos dos gastos, né? Tem Pareto lá e vejo os grupos, agrupamentos de gastos, mão de obra, fertilizantes, né? Defensivos, óleo diesel, né? Isso aí, ter isso bom claro para saber quais são os maiores gastos e vamos atacar aquele 80-20, né? O que seria o 80-20? Geralmente os 20% dos itens que compõem a sua lista ali de custo representam 80% dos gastos. Ou falando até melhor, né? Você pode usar 20% dos seus esforços e obter 80% de resultado, ok? Então concentrar naquelas linhas que vão dar ali 80% do seu custo, você vai atuar ali, você vai ter 20% de esforço e pode atuar e reduzir significativamente o seu custo. Okay? Então a ferramenta do Pareto, muito importante, saber quais são os melhores gastos e vai atuando ali melhor neles. É lógico que se tiver algum item ali fora fora do 80-20, mas que é muito fácil, tá na cara de ser feito, que vai dar economia, haja. Mas você vai ver que simplesmente controlando e vendo isso, você vai ter uma clareza dos seus gastos e você vai começar a reduzir. Tá? Isso aí, só disso aí já vai começar a reduzir e os outros têm ferramentas para você atuar que eu vou falar também. Bom, já adiantando, uma ferramenta que você pode usar para atuar ali e melhorar, reduzir seus gastos nos principais itens, é uma ferramenta de montar grupos de melhoria de resultado rápido. Tem uma metodologia, eu uso uma metodologia dessa passo a passo de como montar isso. Precisa ter um time engajado, arrumar um líder, montar uma metodologia, ter uma metodologia de gestão, fazer uma análise ali daquele problema, né, estudar, levantar possíveis causas ali de desconformidades ali que existem relativo àquele processo ou aquele item e gerar várias ações que podem ser implementadas e que vão dar uma melhoria de processo. Tá? Eu chamo isso de grupos de melhoria de resultado rápido. Isso aí é muito aplicado aí em processos que envolvem mão de obra, consumo de óleo diesel, maquinários, etc. Okay? Uma outra ferramenta gerencial que pode ser aplicada para o agro é o famoso 5S. O que é o 5S? É você ter um local mais limpo, organizado, bem identificado, com um ambiente saudável e que tem uma autogestão disso. Vou te dar exemplo como isso é importante. Isso vai impactar em você ter uma redução de custo, porque se você tem ali, por exemplo, locais certos para as ferramentas, se você tem um controle de estoque, né, você não vai comprar coisas que você já tem, tá? Você tem controle muito bem disso e então você consegue dessa forma você consegue evitar desperdícios, né? Alguma ferramenta que já existe ali e se você não tinha achado porque estava desorganizado, você acabou comprando em duplicidade, né? Um controle de estoque de fertilizantes defensivos, às vezes você compra mais e fica ali parado, às vezes está escondido e você comprou e tinha ali. Então quando você faz um 5S, você está atuando nesses pontos e conseguindo uma redução de custo indireta. Você atua também num ambiente mais saudável, funcionários mais satisfeitos. Você tem economia ali, quem já não passou ficando procurando ferramenta tal, onde que tá, foi com fulano, ele foi para a cidade, levou a ferramenta, vai lá, liga para ele, olha o tempo que se perdeu. Se tem um lugar certo, organizado, de guardar, com a regra, usou, acabou de usar, devolve, guarda no lugar, você está economizando tempo. Então são coisas simples, tá vendo? E tem técnicas para a implementação desse 5S. Uma vez ele implementado,
Na implementação você tem que fazer um treinamento com a sua turma, implementa, faz um mutirão desses 5S, bota lá um dia de mutirão, todo mundo organizando, beleza, padronizou isso e depois faz checklists aí de controle para que isso seja perene, continue e não se perca essa melhoria aí de 5S, não se perca ao longo do tempo. E por fim, mais um outro item, né, dentre outros que poderiam também ser aplicados ao agro, mas que eu gostaria de falar que dá um resultado importante, é o TPM, né, do inglês Total Production Maintenance, né, a manutenção da produção total. Né, o que vem a ser isso? É você ter um controle muito bem dos seus maquinários, né? Um controle preventivo e corretivo muito bem feito dos seus maquinários. É você ter ali todos os seus equipamentos, maquinários, e qual seria assim a sua periodicidade de revisão, deixar aquelas máquinas limpas para evitar a sujeira. Isso aí tudo impacta em ter mais quebras, mais manutenção, mais gasto. Então, ter isso também muito bem estruturado, organizado, contribui para que você evite gastos e evite ter uma máquina ali que no momento que você precisa acabou quebrando, porque faltou ali uma revisão, está descuidada. Tudo isso compõe dentro do TPM e tem todo um detalhe aí para como ser implementado. Uma ferramenta muito interessante. Bom, em termos de recomendações gerais, seriam essas as principais. E agora eu gostaria de falar para você, produtor rural, sobre sobre a mentalidade empreendedora. Gostaria de fechar aí com a mentalidade empreendedora, que isso vai dar mais energia, vai te despertar para a sua missão, né, como empresário do agro, né, como provedor aí de alimentos para o mundo, né, como provedor aí de empregos aí para muita gente. Né, ter essa consciência, essa energia é muito importante. Né, eu já falei disso, a fazenda ela deve ser encarada como empresa, deve ter profissionalismo, e uma coisa muito importante, na sua propriedade rural, ela é reflexo de você, produtor rural. A empresa é reflexo do dono, a fazenda é reflexo de você, produtor rural. Então a sua mentalidade ela vai ser reflexo ali junto aos seus funcionários, e a mentalidade empreendedora você tem que despertar para ela. Se ainda não despertou, tem que despertar para ela. E o que são os principais itens que compõem uma mentalidade empreendedora? Produtor rural, você tem que ter sede por crescimento. Tá? Quem está estagnado está fadado a morrer. Você tem que estar com sede de melhoria, de crescimento, sempre buscando isso. Tá? É fundamental. Eu digo, tem uma frase que eu gosto muito, que eu vi em um cartaz, que eu tenho pregado até no meu quarto, fala assim: sucesso não é a posição que você ocupa, mas a direção para a qual você olha. Então você nunca pode estar ali satisfeito em estar sempre pensando em crescimento, senão você vai estar fadado a morrer. Ok? Ligado a isso também, você tem que estar... você tem que ser grato sempre, porém nunca satisfeito, nunca conformado. Então, você teve as suas metas, atingiu as suas metas, agradece seu time, comemore com eles, festeje, né, se for o caso, dê bonificação, chame para uma festa, agradeça, fique satisfeito, mas não conformado, ok? Grato, mas não satisfeito, grato, mas não conformado. Agradeça, festeje, mas e aí, qual que é o próximo passo? O que nós vamos fazer aqui para frente aí para melhorar ainda mais, ok? Outro item que eu acho importante, tem em mente, feito é melhor que perfeito. Às vezes a gente fica querendo preciosismo demais, querendo achar a hora certa das coisas, querendo achar o que é muito essencial, todas as condições ideais, e deixamos de fazer. Então às vezes é melhor feito, é melhor que perfeito. Faça, haja para melhorar, haja para crescer, ok? Outro item, já até mencionei antes, botão
de benchmark ligado. Você, empresário do agro, tem que estar com o botão de benchmark do agro, vendo onde sempre tem alguém fazendo alguma parte do Brasil ou do mundo fazendo melhor. Vá lá e procure saber o que está sendo feito e tente copiar e adaptar para a sua propriedade. Modelar, eu digo modelar para a sua propriedade. Botão de benchmark sempre ligado. Fundamental para diversos itens. Isso abre a cabeça, abre a sua cabeça, está antenado e te põe, quem sabe você vai ser ali o benchmark em muitas coisas. E o outro, eu mencionei também, mas gostaria de reforçar, o botão do ROI ligado. O ROI é o retorno sobre o investimento. Tudo que vai fazer na propriedade, veja, vai ter o retorno. É lógico, né, eu esqueci de falar antes, mas é lógico que nem tudo a gente vai conseguir fazer isso. Né? Por exemplo, você vai instalar um ar-condicionado no escritório aí da sua fazenda. Não dá para saber, então algumas coisas vai ser ali muito do seu bom senso, se isso vai contribuir, bem-estar dos funcionários, vão ficar satisfeitos, você tem caixa ali e tal, bom, tome a decisão e faça. Mas eu diria ali 80% das decisões dá para se fazer isso, e mesmo nas pequenas atividades, mesmo no trabalho que você designou ali para o seu funcionário no dia fazer, esse trabalho vai ter o retorno? Então não vai ter retorno? Pense duas vezes, ok? Bom, é isso que eu queria falar para vocês hoje, muito importante todos esses itens, encerrando aqui, querendo falar, só reforçando, você, produtor rural, empresário, invista na sua gestão. A gestão é o diferencial para você ter o melhor resultado com a propriedade que você tem. Ok? Um forte abraço aí, até a próxima.